e aí eu acho que a gente vai, né, chegando. Eu vou falar sobre o capítulo 24 do Jesus no Lar, né? Nós estamos estudando. É um livrinho, esse aqui é uma edição muito velha, então vocês já vão achar uma capa mais bonitinha, um livro mais bonito, tá? E o capítulo que eu vou fazer hoje chama Os Sinais de Renovação. E aí é o seguinte, é um capítulo extremamente bonito e que a gente tem um combinado aqui que a gente normalmente, quem vem aqui se propõe a fazer, não ler, né? E contar o que vivenciou quando estava estudando esses pequenos capítulos. Porém, eu não quis, vamos dizer assim, eu estou preferindo ler, porque vocês vão entender que é Jesus falando, né, para aqueles familiares que estão reunidos ali naquela casa, os sinais de renovação. Então, assim, gente, eu não vou ser imprudente em pular qualquer frase ou qualquer palavra que Jesus disse, que está escrito aqui, com as minhas intenções e com a minha compreensão. Então, eu vou ler um pouquinho, é um capítulo pequeno, não vai fazer tanto mal para a gente ler hoje, né? E para a gente compreender, porque ele inicia assim: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra. E aí ele falou persuasivo. Olha que palavra interessantíssima que eu achei aqui. Por quê? Quando eu olhei, eu falei assim, dá um sinal assim de que você está conduzindo alguma coisa, que você está levando para o lado que você quer. Então eu trouxe para a gente o que quer dizer essa palavra. Estratégia de comunicação. Jesus era, né, importante nessa estratégia, ele sabia como fazer, que consiste em utilizar recursos emocionais, né, ou simbólicos para induzir alguém. Aí a gente tem que pensar que indução não é um tom pejorativo, né? Pode pensar desse jeito. Aceitar ideia, atitude, a realizar alguma coisa. Argumento claro, né? Um argumento assim legítimo e que conduz a pessoa a aceitar uma crença ou pelo menos a pensar sobre ela. Então Jesus começa dessa forma, conversando com os, vamos dizer, com os familiares que estavam lá, né? Que não eram só os apóstolos ou os discípulos. Então, e quando então Jesus começa falando? E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer mostrar para todos que estão ali reunidos? Aí ele começa, ele fala quase que todos, vamos dizer, fala do sábio, fala do poderoso, ele fala de tudo que a gente tem na personalidade bem humana mesmo, então ele vai discorrendo aqui. O mais poderoso não será mais o desapiedado, e sim o que mais ama. Então, se a gente pensar, às vezes o poder traz alguma coisa, né, muito acima do que a gente às vezes vivencia, e aí você se torna um pouco endurecido, né? Porque muito mais que a riqueza e qualquer outra coisa, o poder a gente sabe que transforma os nossos corações demasiadamente. Então, ele fala que esse poderoso, seja em qualquer nível de poder, ele vai amar, ele vai deixar de ser, ele vai ser mais piedoso. Gente, eu só quero compartilhar, se alguém quiser falar, fica à vontade, tá bom? E se eu acelerar demais, você me belisca, tá bom? O meu termômetro é o Júlio. Você já não faz isso mais não, você já mudou muito. É mesmo, é que bom. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior. Olha que frase fantástica, gente. Ele fala que, olha, o meu inimigo, ele não está no exterior, ele está dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha própria natureza. Então o vencedor, quando ele conseguir convencer a ele mesmo, ele vai dar um grande passo. E quando a gente consegue aquietar, aceitar os nossos, né, as nossas
nossos percalços, as nossas, ainda, vamos dizer, nossos deslizes, a gente começa a ver o outro como igual, né? A gente deixa de julgar, porque, como se diz, é uma palavra que se usa mesmo, muito, eu tenho empatia pelo outro, pelo que o outro faz, porque eu passo a compreender o que eu fiz. Eu entendo da situação que eu fiz, o outro está fazendo, e isso também é uma forma de enxergar o que o outro está falando. Então, o vencedor, ele olha para dentro de si mesmo, ele vence a guerra que a gente vive constantemente, né? É uma guerra interna de tudo. Se você está dando um passo, de repente você não dá, e você fala assim, ai meu Deus, fiz coisa errada, a gente começa a se cobrar por bobagens, e aí não é isso mesmo. Então é vencer esse inimigo interior e não o exterior. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso. Ou seja, eu posso falar um tanto de coisa e não fazer o que eu estou falando, né? Temos milhares de frases aí que falam, né, sobre isso, não vou citar nenhuma. Mas muitas vezes eu tenho um discurso, ajo de outra forma. E nem quero, nem vou ser tão eloquente assim. Aliás, palavras são aliadas às palavras santificantes aos próprios atos. Então eu vou dizer, eu vou falar e vou atuar e fazer conforme eu estou dizendo, né? Essa é uma proposta desses sinais de renovação que Jesus coloca para a gente. Elevando o padrão de vida onde estiver. Então, se eu estiver aqui, se eu estiver em qualquer lugar, em qualquer momento, na minha casa, nos lugares que eu amo. Porém, se eu estiver em lugares que eu não estou tão confortável assim, eu também vou saber fazer a diferença dessa forma. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos, que lhe conferem a transitória dominação, né? Sabemos disso, em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente créditos de amor, da gratidão nos corações das mães, das crianças, dos velhos, dos enfermos, dos homens leais, honestos, operosos, dignos, humildes e generosos. Então, o que Jesus está falando aqui para a gente? Olha, esse nobre, ele vai atuar, ele vai ser com todos esses corações aqui, né? Com todas essas pessoas aqui. E aí eu tenho aprendido uma coisa também muito importante, que não importa se eu esteja no cargo alto ou no cargo baixo, o tratamento é igual para todos, né? Não é porque o outro está lá num cargo melhor, é que ele vai ser, ele é pior, ele é desapiedado. Não, isso para mim não existe mais, que eu posso ser o pobre também, é terrível, né? Então não importa, aqui ele está falando de corações mesmo, das mães, das crianças, né? Que hoje a gente olhar as crianças como realmente o coração puro que precisa. Então, esse nobre aqui vai ser aquele que realmente enxergar todos esses corações como iguais. E aí, a gratidão, né, gente? Temos falado tanto da gratidão, que é uma palavra que às vezes está se tornando tão comum, mas ela tem que ser repensada, né? Então, o mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder, mas sim do melhor coração. Então, todo momento nesse capítulo, ele fala desse coração, ele fala daquilo que a gente traz, dessa doçura, né, que a gente usa o coração humano como expressão do amor, né? Ele está falando realmente da doçura, do amor, daquela pessoa que a gente chega e quer ficar pertinho, né? Porque ela traz alguma coisa de, vamos dizer, de agradável para a gente, né? Mesmo quando estamos atentos. E olha aqui, o mais santo não será aquele que se isola em altares supremos de orgulho. Não. Espiritual. Olha que frase super bacana. Temos a tendência, né? Eu tenho a tendência, desculpa, não vou falar por vocês, mas vou falar por mim. De achar que o fato de estar frequentando uma casa espírita ou de não sei o que, eu sou melhor. E não é. Não sou e ainda não consigo ser. Então, por isso que muitas vezes vem a culpa. Porque eu quero fazer isso, achando que eu vou ser esse santo aqui,
me orgulhando, como diz um amigo meu, eu tenho orgulho da minha humildade, e aí conduz a coisa de uma maneira errada. Não. Eu não vou evitar contato com o que padece. E muitas vezes eu faço a caridade de ir lá, mas na verdade não estou lá. É por uma questão de obrigação, não sei o quê. Então, na verdade, pureza eu entendo que é quando você está entregue e na verdade e na vontade verdadeiramente de estar ali. Porque muitas vezes eu faço por uma obrigação social, aí o que acontece? Eu vou, mas as minhas energias são, né, diferentes, não são as energias boas que eu levo para aquilo. Então, por isso que eu acredito que quando eu me inserir, se fizer por amor, eu vou estar verdadeiramente fazendo um papel, uma renovação, né? O temer degradação, imundície, né? E descer da própria grandeza. Aí, quando eu verdadeiramente estender as minhas mãos, sem preocupar em o que vou ganhar ou o que vou perder, né? Sem ter medo até de se contaminar fisicamente, porque é isso que acontece comigo. Aí eu não vou lá não, porque ele está com isso, está com aquilo, né? Então, eu posso entender que eu vou, e aí eu não vou me contaminar, porque eu vou levar, vou descer, mas eu vou, como os livros dos campos, né? Nas frases que tem por aí. Aí leva-se alegria. Nós temos falado tanto da alegria, né, gente? São palavras assim que vão pegando, que a gente está ensinando, está falando, está comentando, que a alegria, a necessidade, quanto que a alegria realmente traz para a gente um bem-estar, seja em qualquer situação que esteja acontecendo, né? Então é isso. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confetes, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar irmãos recaídos sem contaminar-se. É o que a gente acabou de falar. Só para quem está chegando agora, vamos contextualizar, né? É bom? Nós estamos hoje falando do capítulo 24 do Jesus no Lar, e o título hoje é Sinais de Renovação. Eu estou fazendo uma leitura porque eu achei importante que todo mundo ouça o que eu ouvi ou tentei ouvir dessa lição. Então, se eu for ajudar, eu não vou me contaminar e vou verdadeiramente levar a ajuda necessária. Quando eu falo assim, eu tenho sempre muito medo de falar algumas coisas, porque a gente às vezes toma como verdade que as pessoas, né, estão falando. Mas eu entendo que cada um tem o seu momento, tem a sua vida, tem a sua possibilidade de ajudar. Então isso aqui é Jesus trazendo para cada um. E cada um convive e faz da melhor maneira que seu coração consegue fazer, né? O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, isso é uma realidade, né, gente? Muitos que sabem menos conseguem ser mais sábios do que muitos, né? Procura acender uma luz nas sombras, ainda que envolvem, né, irmãos mais próximos. Então, imagino que em todos esses anos que estamos aqui, a gente tenta levar um pouquinho do que a gente já tem aqui, respeitando esse irmão, o momento dele, conseguindo mostrar para ele alguma coisa, mas sem obrigá-lo a aceitar o que eu aceito, o que eu estou vivendo. E isso é uma experiência que a gente tem vivido bastante, porque às vezes o outro ainda não está pronto para ouvir. Então eu vou saber aqui a hora, mas eu vou jogar a semente, né? Uma hora ela cai e germina. Mas esse, o mais importante, é o respeito que eu tenho. Mas eu posso levar isso aqui. Não que eu seja sábio o tempo todo, mas tentamos, né? E aí ele diz o seguinte, vai encerrando assim, muito rápido. Essa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestade de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas de ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome
e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Então, aqui ele fala, né, gente, das lutas, né, dos triunfadores, lembrando que nessa época, né, já existia perseguição aos cristãos. Aí ele está falando aqui sobre a individualidade e o coletivo, né? Somos todos um, né? Então, eu deixo de ser simplesmente eu para ser todos, né? Que ele está falando. Aí, essa humanidade realmente ela está lá seguindo, entrando no reino divino, como ele fala. E o que a gente tem que... Aí ele cita, né? A ignorância, as chagas, a enfermidade, todas essas angústias que o ser ainda vive, né? Está vivendo e vai vivenciar, até que realmente, unidos em corações, a gente vença isso tudo. Aí Jesus pega, e aí eu sempre olho e imagino Jesus com os olhos lúcidos na noite clara, né? Que dá até para enxergar isso, e resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Ele fala essas palavras para todos que estavam naquele ambiente, naquela reunião familiar daquele momento. Então, aqui eu encerro. Eu não fiz questão de fazer estudo, eu não fiz questão de trazer nenhuma o que eu pensei. Eu simplesmente queria ler para vocês, para que sinta esse calor e essas frases que Jesus, né, essa fala de Jesus para a gente. Tá bom? Obrigada, boa noite.